Boa tarde, pessoal. Eu sou a Natália. Eu sou o Lucas e esse é o Cheddar. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco, contar a nossa experiência de como foi acostumar o Cheddar a andar de carro. Teve bastante dificuldade no começo, ele é um cachorro que não gostava de passear de carro de jeito nenhum, passava muito mal, e a gente vai falar um pouquinho de como a gente foi resolvendo esse pequeno problema aos poucos. Então vamos contar um pouco a história de como foi acostumar o Cheddar a andar de carro. Desde o primeiro dia em que a gente pegou ele já passou mal. Chegando em casa, ele vomitou. E depois desse dia, os próximos passeios de carro até o veterinário, passeios curtos, o Cheddar passava muito mal. A gente pesquisou muito para tentar entender se era da raça ou se era o cachorro mesmo, o que a gente poderia fazer para tentar reverter essa situação, porque eu e o Lucas, a gente sempre gostou muito de viajar de carro. E quando a gente pegou ele e teve esse problema, né, ficamos muito tristes, assim, muito preocupados, né, de ter que abrir mão. Achou que não podia mais viajar com o cachorro e era algo que impactava um pouco da nossa rotina. Então, de uma forma ou de outra, a gente tinha que buscar uma solução. E foi justamente que a gente começou a falar, compartilhar com muitos grupos para tentar entender um pouco dessa situação mais no detalhe. Eu acho que é muito particular de cada cachorro, o jeito que eles reagem. Então a gente pesquisou bastante para tentar entender o que poderia estar ocasionando isso, como tentar reverter. E uma coisa que a gente percebeu é que nessas pesquisas que a gente fez, que filhote, eles ainda estão desenvolvendo a audição. Então, quando você coloca um filhote no carro, a probabilidade dele passar mal é maior, por não ter o sistema auditivo totalmente formado. Então, a probabilidade deles enjoarem é maior, isso já é um ponto. O segundo ponto é que o Cheddar também, a gente percebeu que ele tem uma sensibilidade maior com o estômago. Tanto é que não é tudo que ele pode comer, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque ele passa mal mesmo. Então a gente acha que esses dois pontos contribuíram para a gente ter um começo bem difícil com ele, ter uma adaptação bem difícil com ele com relação a viajar de carro. E algumas dicas então que a gente foi capturando e coletando ao longo desse tempo e que foi ajudando muito na situação do Cheddar. Uma delas é você passear diariamente com o seu cachorro pequenas distâncias de carro. Isso faz com que ele se acostume com o ambiente do carro e também com um pouco da movimentação que o carro tem enquanto ele está andando dentro do bairro, de uma cidade. Então a gente fazia essa rotina praticamente diária, acho que por uns 3 meses aproximadamente, onde todo dia no almoço praticamente a gente dava uma volta, ou uma volta em um quarteirão ou 2 quarteirões e paulativamente a gente ia aumentando essa distância. Isso ajuda bastante. Um outro ponto que a gente pode falar é que pelo carro ter sido um ambiente onde ele teve um pequeno trauma, a gente começou a inverter um pouco dessa situação. Então a gente levava ração em algumas refeições no meio do dia ou no final do dia, a gente levava ração para ele se alimentar naquele local. A gente levava brinquedos para ele se acostumar que aquele é um local seguro, aquele é um ambiente que também é um ambiente que pode ser propício à brincadeira. Então a gente foi convertendo, apagando um pouco da memória aquela situação traumática e introduzindo algumas situações agradáveis para o cachorro. Então almoçar, brincar e mexer com ele ajudava bastante. Foi um processo demorado, não foi fácil e demandou muita persistência e, acima de tudo, paciência. Não desistir foi o ponto mais importante, porque a gente não tinha escolha, assim. Ele tinha que se acostumar, porque é a nossa rotina, viajar de carro é a nossa rotina. Então a gente tinha que tornar isso de algum modo agradável para ele. Bom, e aí acho que com todo esse treinamento, né, levar ração, levar brinquedos e começar a tornar um ambiente agradável, a gente começou a abusar um pouquinho, né, visto que isso estava se tornando um hábito, a gente começou a abusar um pouquinho. Então fazer visitas a parentes, amigos mais próximos, a gente começou a sair de fato com ele e levá-los para outros locais.
E aí a gente foi também percebendo, algumas vezes passava mal, outras vezes não, e aí a gente ia percebendo o que fazia ele mais passar mal. A gente identificou, acho que alguns pontos principais. Curvas muito bruscas com o seu cachorro. Cidade, né? No geral. Dentro de cidade, acho que é o pior. Para um cachorro mais sensível, né? É a pior coisa. Passar por lombadas muito rapidamente afeta o equilíbrio dele. A gente percebeu que ele se dava muito melhor andando em estrada do que na cidade. Ele fazia alguns quilômetros na estrada super bem. E você fazia um passeio até uma cidade vizinha por dentro e ele passava muito mal. E nesses testes que a gente fez, a gente tentou vários acessórios também dentro do carro, né? Colocar só a caminha, colocar um tipo diferente de peitoral, colocar aquelas cadeirinhas, né, que a gente comprou, usou uma vez e ele detestou, na verdade, assim, todas as opções ele detestou, até que a gente comprou que é uma capa que envolve, né, os dois bancos, e aí aquela parte que separa um banco e outro, ela fica fechada. Foi a melhor opção porque ele começou a se sentir mais confortável. Bom, então vamos para os principais pontos que a gente começou a fazer e faz até hoje, que a gente percebe que ajuda muito a tornar a viagem de carro mais tranquila para ele. Primeiro ponto é um espaçamento maior das refeições, inclusive bebida, então água também, entre o tempo, né, que você vai dar comida e água para ele e ao horário que você pretende sair de casa de carro com ele. Um outro ponto que também ajuda bastante antes de você passear de carro é levar ele para fazer as necessidades básicas, né? Leva ele na rua, leva ele para dar uma voltinha antes. O que a gente faz, geralmente o Cheddar fica bastante ansioso, né? Ele está bem agitado no período da manhã quando a gente vai viajar nesse horário. Então a gente brinca com ele e deixa ele bastante cansado, joga bolinha, brinca com algum brinquedinho, corre atrás dele, enfim. Qualquer brincadeira que deixa ele um pouco mais exausto faz com que ele entre no carro e aquele momento, aquela viagem seja um descanso para ele. Outra técnica que a gente adotou é fechar as janelas. E isso a gente percebe a diferença na hora, né? Ele tá super, com a respiração super agitada, assim. Você fecha a janela e liga o ar-condicionado, é outro cachorro. O cachorro, ele tem uma temperatura diferente da gente. Então, assim, se pra nós tá agradável dentro do carro, assim, tá uma temperatura ok, pra ele vai estar um pouco mais quente. Então, não importa se pra você tá ok, pra ele não vai estar. Então, a gente sempre deixa o carro gelado, assim, por uma temperatura que pra gente é gelado, mas que pra ele acaba sendo ok, né? Eu acho que em muitas viagens que a gente fez, a gente ficava no banco da frente de blusa pra deixar o clima mais gelado pra ele, que acaba sendo mais confortável, tanto pra ele, por ficar quietinho e dormindo, e pra gente, porque a gente viaja com um cachorro mais descansado, né? Não tão agitado. Isso a gente percebe uma diferença até hoje, né? Então, foi um dos pontos também que eu acho que ajudou muito ele se acostumar melhor. E assim, foram muitas dificuldades, né? Mas hoje ele é um outro cachorro dentro do carro, ele realmente chega até a dormir. E nós fizemos uma viagem recentemente, que a gente vai postar aqui no canal no futuro, de mais de 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros. A gente foi até o sul, praticamente, e voltou, e ele não passou mal nenhuma vez, assim. Então, efetivamente, hoje... a gente achou uma solução. Sim. A gente sempre fica muito atento, né? Ainda assim, a gente viaja com uma atenção, leva alguns acessórios para, se acontecer alguma coisa, a gente ter como limpar e resolver. Mas eu acho que a gente foi, ao longo do tempo, percebendo e identificando qual é o melhor jeito de levar ele. Eu acho que é importante falar que nem todo cachorro tem esse problema. Tem cachorros que, quando você pega ele do canil, já filhotinho, já se acostuma a andar com o carro, vai com o vidro aberto. Então, nada do que a gente está falando aqui é uma regra, mas foram algumas dicas, porque a gente percebe que muita gente que compra um cachorro, começa a ter o bichinho, quer levar para passear, encontra essas dificuldades
tem Acaba gente desistindo. tem gente que acaba desistindo, né, do cachorro. E na Acaba verdade deixando sempre em hotel, porque ou não vai ter paciência, porque o cachorro vai passar mal, ou vai ter dó do cachorro, porque ele vai passar mal, não é? Exato. E o ponto é justamente isso, não desista, assim, ele vai melhorar. É o que eu falei, pode ser que ele nunca goste de andar de carro. O Cheddar, ele não liga mais, né? Não é que ele não gosta, ele já não liga pra isso. Mas tem cachorros que podem não gostar e também não passar mal, e tem cachorros que, é o que você falou, não vão nem sentir, assim, né? Desde o filhote pra eles vai estar ok. E eu acho que um ponto, né? Resolvendo essa questão, se você está passando por essa situação, resolvendo essa questão, você abre um leque de alegria que é muito interessante. Levar o cachorro na viagem é uma viagem totalmente diferente. Então é interessante, tenta resolver esse problema, porque primeiro, vai dar certo. É uma questão de tempo, é uma questão de paciência, e você vai sim conseguir levar o seu pet junto da viagem e vai curtir muito mais do que o normal. Sim, a nossa mensagem final, além das dicas, tenha paciência, não desista. Muita gente falava isso pra gente, não desiste. E assim, temos a agradecer essas pessoas que falaram isso, porque foi o que acabou nos motivando, né, a continuar tentando. Bom, e o vídeo de hoje fica por aqui. A gente se encontra em mais novos vídeos do canal e até a próxima.